Então, pessoal do terceiro ano, o PET volume 2 dessa semana número 2 traz para a gente aqui em Química sobre a nomenclatura dos alcenos. É importante a gente definir que os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem uma ligação dupla entre os carbonos, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa estrutura, entre esses dois carbonos tem uma ligação dupla, a gente tem os alcenos. Eu pus aqui cadeia aberta porque se ele for de cadeia fechada, a gente chama de cicleno ou ciclo alceno, né? A palavra ciclo lembra cadeia fechada, ok? Atenção aqui, a gente tem que ter também quando a gente falar de dienos, né? O que são esses dienos? Os dienos vão ser aí os alcenos que têm duas ligações duplas, né? Então, olha só, essas ligações duplas podem estar longe uma das outras, a gente chama isso de dieno isolado. Elas podem estar alternadas, né? Uma dupla, uma simples e uma dupla, aí a gente fala que é conjugado. E elas podem estar uma do ladinho da outra, a gente fala que é um alceno condensado, tá certo? Agora vamos ver depois que a gente já definiu quem são os alcenos, quais são as regras, né, que a gente poderia utilizar para poder dar nome para esses alcenos. Então aí, né, pessoal, de acordo com os passos que o PET traz para a gente poder nomear os alcenos, a gente tem que tomar cuidado com esses 4 itens, tá? Primeira coisa, a dupla ligação faz parte da cadeia principal. A gente sempre tem que começar a numerar a cadeia principal pela extremidade mais próxima dessa dupla. E a posição, né, quer dizer, a numeração onde está essa dupla, deve vir antes do infixo que indica essa dupla, que no caso é o em, né? Porque o infixo que indica dupla ligação é em. Então, para a gente escrever o nome de alguns compostos e treinar um pouquinho, eu trouxe aqui 2 exemplos. Olha só, primeira coisa, né, a gente vai analisar quem é a cadeia principal e vai numerar essa cadeia principal, tá? Cadeia principal é a maior sequência de carbono, então isso aqui é a maior sequência de carbono e a gente vai numerar aqui da direita para a esquerda porque é mais próximo da dupla. Então a gente numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aí a gente vai marcar aqui essa ramificação. Essa ramificação, como tem um carbono, ela vai chamar metil, tá? E aí é importante a gente lembrar dos prefixos, ok? Até anotei aqui, ó. Um carbono é met, 2 et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex. Como é uma ramificação com um carbono, a gente põe met e terminação il. E agora a gente vai escrever o nome, tá? Começando justamente por essa ramificação, a posição dela. Como ela está no carbono 5, a gente vai pôr aqui 5 tracinho metil. Sempre a gente coloca a numeração e depois quem é aquilo que eu estou querendo identificar. Então, 5 metil. Agora a cadeia principal tem 7 carbonos. 7 carbonos é hept. Agora eu vou colocar onde está a ligação dupla. Como ela está aqui entre o 2 e o 3, eu priorizo sempre pelo menor número. Então, coloco 2. Em é o prefixo ou infixo, igual o PET trouxe ali, da ligação dupla. E como a gente está falando só de hidrocarbonetos, nesses PETs, todos terminam com O. Então, o nome desse cara é 5-metil-hept-2-eno. Para olhar desse cara aqui, ó, vamos tentar identificar quem é a cadeia principal. Toma cuidado, a dupla tem que estar na cadeia principal. Se você pensar que a cadeia principal é essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você está errado, tá? Porque tem que ser a maior sequência que passa pela dupla. Então, eu teria que fazer daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha cadeia principal, apesar de esquisito, é isso mesmo. A minha cadeia principal é isso aqui, ó. Tá certo? Beleza? Isso aqui é a minha cadeia principal. Isso aqui que saiu fora da cadeia principal, então, são no caso, a ramificação, ok? Agora vamos enumerar os carbonos da principal, começando da extremidade mais próxima da dupla. Então, aqui eu tenho carbono 1, o 2, o 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, qual é o nome dessa ramificação? Como aqui você tem dois carbonos, o prefixo é et, e como isso aqui é uma ramificação, isso aqui vai ser um etil. Essa ramificação é chamada de etil. E agora a gente vai colocar o nome. Começando pela ramificação. Como ela está no terceiro carbono, então 3-etil. Agora a cadeia principal tem 7 carbonos, então tracinho aqui hept. O prefixo hept indica 7 carbonos.
E agora eu teria que colocar a posição da dupla. Só que um detalhe muito importante aqui, pessoal. Quando a dupla ou a ramificação, que seja, ou um heteroátomo estiver no primeiro carbono, que é o caso aqui, a gente não vai colocar a numeração. No carbono 1 não coloca a numeração, a gente põe do carbono 2 em diante. Então aqui a gente só põe o infixo, no caso ali, como o Pet disse, que é o "em", que é para identificar uma ligação dupla. E termina com o "o", que é para identificar que isso aqui é um hidrocarboneto, tá? Deu para entender a ideia, gente? Então, é muito importante você seguir esses procedimentos. Identifique a cadeia principal, numere a cadeia principal, identifique as ramificações e depois você parte para escrever o nome, colocando primeiro as ramificações, carbonos da principal, o "em", né, para indicar a dupla, né, e se ela tiver do segundo carbono em diante, põe o número antes para indicar onde ele está, e todos terminam com "o" porque todos são hidrocarbonetos, tá certo? Agora a gente vai fazer alguns exercícios do PET para aplicar essas ideias que a gente viu nessa aula de hoje, tá? Vamos ver? Então, a atividade que eu trouxe aqui é a atividade número 3, e ele pede para a gente dar os nomes, de acordo com a IUPAC, para os seguintes compostos. Então, vamos nessa. Primeira coisa, identificar quem é a cadeia principal em cada um dos compostos. Aqui, ó, maior sequência de carbono, passando sempre pela dupla ligação. E aí a gente vai numerar sempre da extremidade mais próxima dessa dupla. Então, aqui carbono 1, carbono número 2, carbono número 3 e carbono número 4, ok? Essa ramificação, como tem um carbono só, ela é chamada metil. Agora é só a gente escrever o nome. No carbono 3, então, eu tenho a ramificação metil. A cadeia principal tem 4 carbonos, então met, et, prop, but. Então, vai ser but. A dupla ligação está no carbono 1, então eu não preciso colocar, vou pôr só o infixo, que é o "em", e como é um hidrocarboneto, termina com "o". Esse é o 3-metilbuteno, ok? Esse vai ser o procedimento padrão, tá? Então, vamos para a letra B. A gente vai pegar aqui a maior sequência de carbono, é essa linha reta, passando pela dupla, lógico, tem que passar pela dupla. Até tem uma sequência maior, mas ela não passa pela dupla. A gente vai numerar da posição sempre mais perto da dupla ligação, então aqui vai ser o meu carbono número 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono número 3, aqui o 4 e aqui o número 5. A gente vai circular a ramificação, como é uma ramificação de 2 carbonos, 2 é et, essa ramificação é chamada de etil. E agora a gente vai dar o nome. No carbono 2, então, a gente tem o etil. A cadeia principal tem 5 carbonos, 5 prefixo é pent. Professor, por que não está separando a ramificação da cadeia principal? A ramificação da cadeia principal só separa se for ex ou ept, justamente para não dar o LH aqui e não dar uma fonética ruim, ok? Então, 2-etil, pent, porque tem 5 carbonos na cadeia principal. Eu teria que indicar onde está a dupla, mas ela está no carbono número 1, não precisa, então põe só o infixo aqui, em, e como é um hidrocarboneto, termina com O. Esse é o 2-etilpenteno. Vamos para o próximo aqui. Maior sequência de carbonos passando pela principal. Se eu vier aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qualquer uma dessas vale. Eu vou pegar a sequência em linha reta, tá? Sempre que você puder pegar a sequência em linha reta, faça isso, é mais tranquilo, ok? A numeração é sempre da extremidade mais próxima da dupla. Então, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. E a gente agora vai dar nome para as ramificações. Tem várias ramificações esse aqui. Essa ramificação com um carbono só é chamada metil. Essa aqui também é chamada de metil. E essa aqui de baixo é chamada de etil. Ok? Aí agora a gente vai colocar o nome seguindo primeiro as ramificações. Mas será que vem o etil ou metil primeiro? A ordem de colocar nome das ramificações é por ordem alfabética, então por isso vem o etil. Como ele está no carbono 4, então esse nome vai ser 4-etil. Os metis estão no carbono 5 e são 2, então eu vou pôr assim, ó, 5,5-dimetil, tá? Ok? Por quê? Porque tem um no 5, outro no 5 de novo e são 2, então dimetil. E agora a cadeia principal tem 6 carbonos. Percebe aqui, ó, pus um tracinho para pôr X de 6, tá? Justamente porque o L com H dá uma fonética ruim. Então, X,
Agora, a dupla ligação, como ela está no primeiro carbono, não precisa colocar, é só pôr o infixo em. E, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é O. Então, o nome desse cara é 4-etil, 5,5 dimetil hexeno. Esse é o nome dele, tá? Agora, nós vamos fazer uma outra atividade do PET também, atividade número 4, para a gente fazer o caminho inverso. Pegar aqui o nome e escrever a estrutura. Vamos ver? Então, a atividade número 4, ela fala para a gente o seguinte, ó. Escreva as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. E aí, ele me dá aqui o 4-metil-pente-1-eno. Aqui ele colocou o número 1 para indicar onde está a dupla. Então, quer dizer, pode colocar ou não, fica facultativa a você. Se a dupla estiver no primeiro, não precisa colocar, ok? E aqui o dimetil-but-2-eno, tá? Vamos tentar fazer isso aí? Primeira coisa, a gente começa pela quantidade de carbonos da cadeia principal. Nesse caso aqui, o prefixo pente, né? Ele indica que a minha cadeia principal vai ter 5 carbonos. Então, eu coloco todos os 5 carbonos alinhadinho. Olha só como é que eu vou fazer. E todos com ligação simples. Aí agora eu vou adicionar as outras coisas. Ele fala para mim que no primeiro carbono, no carbono número 1, eu tenho uma dupla, né? Esse 1 em significa uma dupla. Então, aqui tem uma dupla. Beleza. E essa representação aqui, quando ele fala 4-metil, ele está falando no carbono 4 tem uma ramificação chamada de metil. Então, aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 4 eu vou pôr uma ramificação metil. Met quer dizer um carbono. Então, é um carbono saindo aqui da cadeia principal. E agora, a gente vai completar as ligações dos carbonos com os hidrogênios. Lembrando, gente, o carbono tem que fazer 4 ligações. Se ele tiver igual esse aqui que está fazendo só 2, falta 2 hidrogênios para ele. A gente completa sempre com hidrogênio. Esse aqui está fazendo 3, falta uma. E esses das pontas estão fazendo uma, faltam 3. Então, CH3, CH3, essa é a estrutura do 4-metil-pente-1-eno. Agora, vamos tentar fazer o dimetil-but-2-eno. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos aqui pela cadeia principal. Ele coloca para mim um but. Esse but quer dizer 4 carbonos, met, et, prop, but. Então, eu vou escrever os 4 carbonos da cadeia principal aqui, tudo com ligação simples, um do lado do outro, tá? O primeiro passo é esse. Agora, eu vou adicionar os outros elementos. Ele fala para mim que no carbono número 2 tem uma ligação dupla. Então, primeiro carbono, segundo carbono, coloca aqui, ó. Coloca entre o segundo e o terceiro. Se você colocar entre o primeiro e o segundo, o número vale para o primeiro, né? Sempre o menor número. Aí ele vem e fala para mim dimetil. Mas, professor, esse dimetil é em qual carbono? Será que é no primeiro ou no segundo aqui? No primeiro, se eu colocar aqui alguma coisa, ele começa a fazer parte da cadeia principal. Então, não pode ser no primeiro. Tem que ser aqui no segundo, ok? Ah, professor, mas ele não escreveu 2,2 dimetil. É porque para esse composto, para fazer um dimetil, só tem como ser no carbono número 2. Percebe que o 2 pode ser esse ou esse aqui, dependendo do jeito que a gente contar, tá? E aí agora é só colocar os hidrogênios. Quando o cara faz uma ligação, faltam 3. Quando ele faz as 4, não falta nada. Quando ele faz 3, que é esse caso aqui, falta 1. E esses da ponta sempre vão faltar 3, porque eles estarão sempre fazendo uma ligação. Esse é o dimetil-but-2-eno, tá certo, gente? Eu, particularmente, prefiro fazer do nome desenhar a estrutura, que a gente tem mais liberdade. Mas vocês perceberam que não é tão complicado assim, do nome para a estrutura, da estrutura para o nome. É bem tranquilo, é só seguir as regras, tá? Caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida, deixe os comentários aqui no vídeo, ou então me manda lá a dúvida no Conexão Escola, no app Conexão Escola, se você for meu aluno, que eu terei o maior prazer em te responder. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau!